Hora 10, a edição da manhã já está no ar, na última presença da semana. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. O Paulo Mónica, bom dia. Bom dia, Ivan Falcão. Bom dia a si, que já está em companhia do Hora 10, nesta edição da manhã. Hoje é sexta-feira, faltam 19 dias para as eleições gerais em Angola. Esperamos nós que você esteja a passar muito bem. Vamos informá-lo com notícias e informação de primeira que marcam a atualidade nacional e também além fronteiras. E agora vamos olhar um bocadinho para aquilo que tem sido o aproveitamento dos tempos de antena em televisão e rádio dos partidos políticos concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto, bem como o programa, as campanhas, os programas políticos e também o seu manifesto. Já estão connosco os nossos convidados e comentaristas da TPA, Osvaldo Umboco, bom dia, bem-vindo, e também hoje o Carlos Alberto, bom dia. Bom dia, o Paulo, bom dia, Ivan. Bom dia, Osvaldo. Paulo, o Ivan também e ao Carlos Alberto. Estamos a caminhar para o término da segunda semana de campanha eleitoral, hoje é sexta-feira. Ontem, como é que vocês olharam para o desempenho dos partidos políticos, estes 8 concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto? Se calhar começávamos pelo PHA de Flor Bela Malaquias, que esteve ontem na Lunda Norte a caçar o voto. O Paulo, antes de ir para o 12º dia, permita-me só abrir aqui algumas aspas para o 11º dia, já que ontem não estive cá por imperativos da agenda, para dar uma nota positiva ao candidato do MPLA, que na Lunda Norte fez aquilo que eu tenho vindo a chamar a atenção desde o início da minha análise. Okay. Sempre disse que João Lourenço tinha que virar-se mais para aquilo que fez, para aquilo que não fez, justificar as razões e também dizer aquilo que vai fazer se for reeleito. Aqui, quando começou em Luanda, falou um pouco sobre isso, mas fez algumas punchlines contra adversários, fez também o mesmo no Kwanza Sul, e notei que na Lunda Norte, João Lourenço esteve mais focado por aquilo que fez, aquilo que não fez e aquilo que vai fazer. Portanto, dou aqui uma nota positiva para ser coerente, porque eu dei uma nota negativa a João Lourenço porque estava mais preocupado a lançar farpas para os adversários e na Lunda Norte conseguiu manter o foco para aquilo que nós, pelo menos eleitores, pretendemos. Não sei se João Lourenço está a seguir o meu conselho, mas se sim, espero que também agora no IGE, hoje, também consiga ter um discurso mais para aquilo que fez, no IGE, aquilo que não fez, justificar as razões e No dizer caso, aquilo... amanhã, não é? Amanhã? Exatamente, o discurso amanhã. É amanhã o discurso. Pois, e aquilo que vai fazer no IGE. Era só para esta parte. Em relação ao 12º dia, e já que eu começo aqui com uma nota positiva a João Lourenço, eu gostava de ir já para as partes positivas que eu notei nos espaços de antena dos partidos. E começo também pelo MPLA, que fez um balanço na área do setor da energia e águas, mas eu senti ainda que praticamente quase pouco de novo veio à tona, não é? Na verdade, o balanço sobre a taxa de eletrificação, o número de famílias que já beneficiou de energia e águas durante os últimos 5 anos, praticamente já é uma notícia que foi veiculada durante esse tempo. Esperava eu que João Lourenço, nesse espaço, falando da energia e água, explicasse porque é que ainda temos ruas sem iluminação, temos estradas sem iluminação, temos aí a via expressa que tem tido muitos acidentes por causa também da iluminação, temos a estrada de Catete que não tem iluminação. Em relação à água, temos ainda questões de termos água em casa por algum lado. É verdade que mais famílias se beneficiaram da água, mas também é verdade que nós compramos água praticamente todos os dias para beber, quer dizer, temos água em casa, mas não conseguimos beber água da torneira. Então era importante também João Lourenço dizer porque é que nós ainda temos isso e se ele for reeleito, se vai resolver de uma vez por todas essa situação, A qualidade da água. Em relação ao partido UNITA, a UNITA traz uma novidade e levam uma nota positiva para mim neste aspecto, que é a novidade da criação de uma lei de base para a juventude, né? A UNITA vira-se para a juventude, mas há aqui um detalhe que eu também tenho vindo chamar a atenção. É que noto
noto o espaço de campanha da UNITA com interrupções na mensagem. Nós queríamos, já que a UNITA propôs para os eleitores que se Adalberto Costa Júnior for reeleito, vai dar um salário mínimo de 150 mil kwanzas e vai atribuir à saúde 15% do Orçamento Geral do Estado, nós queríamos que se pudesse estruturar a sua ideia, pudesse explicar como é que vai conseguir fazer isso. Parece que tudo indica, se continuarmos até o fim da campanha eleitoral e a UNITA não conseguir justificar com um estudo como é que vai dar 150 mil kwanzas como salário mínimo aos angolanos, estamos perante uma proposta falsa. Se continuar, vamos ver se a UNITA vai conseguir fazer isso. É o que todo mundo espera. Pelo menos eu ontem ouvi um debate na Rádio Nacional de Angola em que estiveram presentes economistas, juristas, engenheiros, etc., a falar um pouco sobre as promessas dos partidos concorrentes. E todos os economistas são unânimes que esta cifra de 150 mil kwanzas como salário mínimo é uma utopia. Mas vamos ver, vamos dar o benefício da dúvida à UNITA. É possível que tenha algum estudo feito e espero que Adalberto Costa Júnior possa explicar como é que vai dar esse salário mínimo, porque já que diz que a hora é esta, a hora da mudança é esta, a hora da alternância é esta, mas não podemos alternar só por alternar, é preciso alternar com estrutura, com ideias sólidas, porque todos nós queremos o melhor para nós. Em relação à Casa CE, Manuel Fernandes vira-se um pouco para a família, aquilo um pouco que João Lourenço também já fez e Adalberto também já fez com a esposa. Manuel Fernandes também aparece aqui com a esposa e um pouco a falar sobre a importância da família. E dá aqui um dado também novo, que é dar um subsídio mensal para as mães solteiras. Isto aqui é uma questão que é um pouco complicada, porque nós sabemos que temos muitas mães solteiras neste país, um pouco, por um lado, a fuga à paternidade, por outro lado, divórcios e também casais que, mesmo sem serem casados, acabam por se separar. Bom, não sabemos também agora aqui como é que Manuel Fernandes, como é que a Casa CE vai fazer essa engenharia, para dar um subsídio mensal a todas as mães solteiras. Mas não avançou números, não é? Não avançou números. Era importante também agora que nos próximos espaços, o mesmo que estou a pedir à UNITA, que a Casa CE também pudesse estruturar a sua ideia em relação a esta promessa, porque, como disse, já não estamos numa fase em que os partidos simplesmente fazem promessas por fazer. E neste aspecto, notei que João Lourenço, por exemplo, em relação à energia e água, disse que vai aumentar, mas já não disse números. Eu acho que João Lourenço também já está um pouco receoso em avançar alguns números. Isso é bom, mas era importante também que, de facto, avançasse algum número, porque tem que haver alguma meta. Mesmo que não alcance, mas tem que haver alguma meta. Em relação ao APN, fala-se... Aliás, eu vou fazer aqui um bloco em relação aos outros, né? APN, FNLA, PRS, PENJANGO e PH. Todos com ideias soltas, continuam com ideias soltas, nenhum deles mostra uma ideia estruturada, ok? A UNITA um pouco melhor, o MPLA também um pouco melhor, mas estes mais pequenos, fora a Casa CE, que também está um pouco melhor, os mais pequenos, de facto, com ideias muito soltas e com ainda mensagens muito amadoras. Quer dizer, há um retrocesso até em termos de qualidade, há um retrocesso em termos de estruturação das ideias, não é? E há um retrocesso também em termos dos apresentadores que até agora têm estado a falhar na transmissão das suas ideias. Eu não gostava muito de entrar nos pontos, vamos deixar também o Osvaldo falar, para que depois a gente possa... Osvaldo compartilha da mesma opinião do Carlos Alberto. O Carlos trouxe aqui algumas ideias bastante estruturantes e que na qual eu também devo subscrever. Outras têm uma visão diferente. Por exemplo, olhando para Bela Malaquias, o tempo de antena na televisão terminou com espaço vazio. Se termina com espaço vazio, demonstra claramente a falta de organização por parte, primeiro, do próprio partido político. Perdeu um espaço privilegiado, barato não diria, gratuito, até por força da própria lei, de poder passar a sua mensagem. Eu entendo que os partidos políticos, candidatos ou os concorrentes, têm muitas informações para poder passarem nesta altura. E deixar o espaço vazio não é
aconselhável, não é recomendável, demonstra desorganização, demonstra falta de atenção e até certo ponto respeito com o próprio eleitor. Olhando para a Casa CE, o candidato Manuel Fernandes apresenta a família, principalmente a esposa e os filhos, mas no momento da apresentação da esposa eu senti que faltou aí um pouco de mais sincronia, mais afinidade. Depois, embora no final ele dá um jeito... Parecia teatro? Até certo ponto, sim, mas o teatro também pode ser bem ensaiado e tem aquela afinidade. E eu aqui lembrei um escândalo na altura em que o presidente Bill Clinton viveu o escândalo da Mônica Lewinsky, em que ele foi a uma rede televisiva e a mulher apoiou e sentiu como é que a mulher pousou as mãos sobre a perna. Faltou esse toque especial na imagem que Manuel Fernandes tentou passar de unidade com a própria mulher. E a mulher também poderia ter explorado melhor. Não explorou na dimensão política que se exigia a imagem do marido. Isso também poderia ter melhor trabalhado. Poderia ter sido melhor trabalhado nessa perspectiva. Claro que eu devo concordar com o Carlos quando fala do subsídio às mães solteiras. É perigoso, não, é perigoso Em que medida? Uma promessa desta natureza, atendendo os elementos que o Carlos trouxe. São muitas mães, infelizmente, que estão solteiras. O que eu esperava era dizer, para realmente aquelas mães que se comprovarem que existe fuga à paternidade, nós iremos dar um subsídio e, para além do subsídio, nós iremos criar instrumentos mais eficazes do que já têm hoje, porque entendemos que os instrumentos que se têm hoje, no sentido de obrigar com que a parte, de facto, dê a pensão alimentar que é exigida, não tem estado a funcionar. Eu acho que o discurso poderia fluir muito mais nesta direção e teria maior impacto. O secretário provincial do PRS no AMBO apareceu em tempo de antena. Fiquei satisfeito por falar em língua nacional, Exatamente. mas fiquei insatisfeito por não ter tradução. Logo, foi um tempo muito mais direcionado para os falantes, aos eleitores falantes da língua umbundo, e descurou também outros segmentos da sociedade. Isso pode dispersar votos, enquanto poderia se aproveitar melhor a informação que ele trouxe para poder se congregar. A UNITA ancora a sua estratégia do tempo de antena na juventude. A juventude é o maior segmento eleitoral que nós temos no país. É o segmento com o maior índice de desemprego a nível do país e também um certo número que não vai às instituições ou então às formações superiores e profissionais também. Então, uma preocupação para com a juventude, porque é a juventude que vai, de facto, galvanizar os próximos desafios futuros. Se nós não termos uma juventude preparada para os próximos desafios, estamos a pôr em causa o futuro do país. Então, a UNITA traz essa perspectiva da juventude e também aproveita o bom momento que está a viver no seio da juventude para maximizar a sua ideia. E trouxe rosto de pessoas que não são conhecidas, mas de jovens que articularam bem a informação, é importante. E isto a UNITA teve bem. Eu tenho dito que a UNITA tem uma campanha estruturada. E parece que a UNITA agora deixou também das farpas políticas e está muito mais preocupada em apresentar propostas e ideias. Isso acaba sendo determinante para aquilo que se pretende. A APN também não fugiu desta direção, também apelou o voto da juventude, pois embora tenha que subscrever o que o Carlos disse, que há uma desarticulação do ponto de vista da estrutura de campanha, das ideias e da própria comunicação. Não está a passar a mensagem? Até pode passar, mas não com a eficiência e eficácia que se espera. Quando é melhor estruturado, as pessoas sentem que não. Foi trabalhado isto, foi identificado as falhas e está a ser identificadas as possíveis soluções. E não é isto que estamos a poder ver nos tempos de antena. Tempos de antena do Penjango.
o candidato apareceu a ler um discurso de uma atividade sem, de facto, ter o pendor de atração ou de atrair quem está lhe a assistir. Completamente apoiado no seu discurso, no papel. Não é estratégico isto. Até certo ponto tem a visão de não ter as ideias muito claras. Isto não é bom para quem quer se candidatar. O MPLA trouxe dois setores estruturantes da nossa sociedade, que é a energia e a água. Que tem sido feito um trabalho nesta direção. O MPLA fala das famílias que se aumentou o número de famílias que têm acesso à rede de água potável e também de eletricidade, mas era sensato que o MPLA nos trouxesse dados mais concretos que nos permitissem aferir melhor, digamos, a cobertura, quer da água, quer da energia. Por exemplo, era dizer, X% da população tem acesso à água potável, à rede. Lançou números de 1.500.000. Não, mas de novas famílias que têm acesso. Foi Sim, de novas famílias que têm acesso a esse serviço. Sim, após a minha ideia a percentagem é a percentagem total, dizer, X% tem acesso à água potável e à eletricidade e X não tem. Exatamente. E vamos trabalhar nesta direção. Era isso que eu esperava do tempo de antena, até para ter mais dados, porque dizer de número, fico sem perceber se o que é que esse número corresponde em termos de percentagem de cobertura. Era necessário trazer esse dado. E era também necessário apresentar uma estratégia, de facto, da qualidade da água que as pessoas consomem. Nós temos muitas doenças que decorrem da falta de tratamento da água própria para as pessoas consumirem. Então também era necessário esses desafios e vemos até que ponto, de facto, isso tem implicações ou está a ser trabalhado. Mostrar os novos setores, como depois o MPLA estrategicamente traz o ministro João Baptista Borges, que já está há algum tempo nessa pasta e conhece os meandros deste mesmo setor. Sim, mas o ministro também fala da taxa de eletrificação, mas também não diz em relação à totalidade. Claramente, era necessário. Era importante dizer quanto é que falta para todo mundo ter energia e água em casa. Sim, não é? Como deves calcular. O ministro também não se referiu em relação a isso. Carlos, o setor da energia e água são setores estruturantes para o desenvolvimento do país, porque uma empresa não consegue se instalar num sítio que não tem eletricidade, ou uma indústria, por exemplo. Mas que se justifica, Osvaldo, porque... Uma indústria. Não, mas é necessário, se nós queremos atrair investidores, e essa é a nossa estratégia do Doing Business, e o MPLA voltou a trazer isto. No programa passado, o MPLA quis subir a determinados lugares no Doing Business, e houve um trabalho muito profundo que o Executivo angolano fez. Houve, isso eu tenho que concordar. Mas, do ponto de vista de atuação, de atração, não atraímos tanto assim. Porque um dos elementos que são avaliados quando uma empresa quer entrar para um Estado é o elemento eletricidade. Pois. É eletricidade. Não, estamos de acordo. Há necessidade de aumentarmos isso e continuarmos. Estamos de acordo que houve vários investimentos. Aliás, há barragens que entraram em funcionamento, há ainda barragens que estão numa fase de construção. Aí que estamos de acordo. Mas estamos a dizer que neste tempo de campanha eleitoral, os angolanos precisam de saber o que é que já se fez e quanto é que se falta fazer, porque afinal o MPLA está há muito tempo no poder. Não é? Embora João Lourenço tenha só 5 anos, agora se for reeleito vai para o segundo mandato, era importante que os angolanos soubessem quanto mais falta para cobrir todas as residências, todas as instalações em termos de energia e água e a qualidade da água. Né? Claramente. Porque fala-se muito de água potável, mas a água que chega à nossa casa não é potável. Nós não consumimos água da torneira, não é? Sim. Então, é preciso também explicar então, até quando é que nós vamos continuar com isso. Traz essa perspectiva. Agora, eu queria trazer aqui um assunto, se me permitem. Um assunto que é colateral aos tempos de antena. Porque há uma narrativa que está em voga sobre o ambiente político eleitoral da necessidade do asseguramento ou da supervisão por parte dos eleitores a nível das assembleias de voto. Essa narrativa, até certo ponto,
é delicado. difundida por um partido político. Claramente, e é nesta direção que eu ia chegar. Porque a própria lei salvaguarda determinados elementos, como o indivíduo que votou não pode permanecer na Assembleia, permite sim que esteja num raio que a própria lei também diz, mas o que me preocupa é os possíveis amontoados das pessoas no perímetro, né, das assembleias. Primeiro, isso pode inibir com que outros indivíduos vão votar com algum receio. Não se sabe ao certo como é que depois se pode controlar as emoções das pessoas que estão no perímetro, que é legal de distância da Assembleia. Situações embaraçosas podem decorrer. Então temos que, enquanto partidos políticos, temos que ter uma certa ponderação. Não é que estamos aqui a defender que a posição é inconstitucional ou ilegal. Estamos aqui a dizer que há necessidade de ponderação disto. Porque se os partidos políticos têm os seus delegados de listas nas assembleias, nas mesas de votação, e a própria lei orgânica das eleições em Angola, no seu artigo 95, traz consigo uma série de prerrogativas que o partido, o delegado de lista tem. Por exemplo, o delegado de lista tem o direito de, junto da Assembleia, apresentar um recurso gracioso sempre que entender que determinadas questões que foram aí praticadas não correspondem, de facto, o normal andamento do processo. E ele também assina as atas síntese. Então, há uma série de responsabilidades ou de competências que é dada aos delegados de listas. Então, mas sobre isso, Osvaldo, permita-me, a grande questão aqui é que nós temos um concorrente que diz que já ganhou e que se ele não ganhar é fraude. Repare uma coisa, nós víamos com José Eduardo dos Santos também com esse discurso de que o MPLA já ganhou e que tal, um discurso sempre vitorioso. João Lourenço vem com um discurso a dizer, não, nós ainda não ganhamos. Nós só vamos ganhar se cada um de vocês militantes do MPLA, simpatizantes, amigos, mobilizar pelo menos 8 pessoas para votar no MPLA e explicar porquê. Adalberto Costa Júnior vem com um discurso de que tentou negociar já com o MPLA, porque já sabe que ele ganhou, o MPLA já desmentiu. Quer dizer, vem com esse discurso vitorioso, é dizer que se ele não ganhar, é fraude. Aí é que está o maior perigo. Adalberto Costa Júnior mostra que não tem fair play e mostra que ele acha que todos os angolanos estão com ele. Não sei de onde é que ele foi tirar isso. Eu, pelo menos, não estou com ele. Então, eu acho que ele devia respeitar as diferenças, não é? E acho que devia ser mais ponderado. Quando você já passa para o seu eleitorado, para o público, que você já ganhou e que se não ganhar é fraude, o que é que vai acontecer nas assembleias de voto? A tendência é termos instabilidade. E espero que os órgãos de defesa e segurança estejam muito atentos em relação a isso. Aliás, eu sei que estão todos de prevenção para que as eleições possam decorrer com a maior normalidade. Sim, e há necessidade dos partidos políticos terem maior responsabilidade de fazer uma certa pedagogia. Porque não há um ato aqui de inconstitucionalidade ou ilegalidade de existirem pessoas no perímetro das assembleias de voto. Depois, a tendência de seguirmos o exemplo da Zâmbia, em que foram acompanhados às urnas, nós temos que depois olhar determinadas situações que podem decorrer e as coisas saírem do controle. Então, essa é a grande preocupação. É necessário fazer apelos, sim, mas temos que olhar o tipo de apelo que vamos fazer, porque depois, se as coisas correrem mal, o euforismo ficar exacerbado. Mas as pessoas precisam de saber que quem fizer vandalismo nesta altura é crime. Mas vandalismo, arruaça nesta altura. Carlos, é mesmo prisão. Carlos, eu não estou a dizer o contrário. É importante dizer isso publicamente, porque quem tentar criar transtornos durante as eleições, durante a fase eleitoral,
vai mesmo para a cadeia. Quem for apanhado a fazer arruaça, a queimar pneus, a incendiar viaturas, quem for apanhado a fazer isso, tem que ir mesmo para a cadeia. Sim, porque isso vai perturbar o próprio processo eleitoral. Vamos imaginar assim, num perímetro de 200 ou 500 metros, se resistir a alguma convulsão, alguma perturbação, pode-se anular, ou se cancelar, ou suspender o processo eleitoral que está a decorrer naquela Assembleia. Se os órgãos de defesa e segurança trabalharem bem dentro da justiça, acho que nós vamos ter eleições livres, justas, transparentes. E mais uma vez, volto a dizer que o discurso da fraude, para mim, não tem nenhum cabimento. Porque as assembleias de voto são conhecidas, todos os partidos políticos conhecem quais são as assembleias de voto que vão participar nas eleições, todos os partidos políticos têm condições, ou deviam ter, para ter delegados de lista em todas as mesas de voto e todas as assembleias de voto, para poderem contabilizar os votos, e é isso que vai contar, a organização dos próprios partidos. Agora, quem não está organizado, quem eventualmente não pagou, como é que chama, os delegados de lista, porque aconteceu em 2017, depois veio à tona que a UNITA, por exemplo, não pagou determinados delegados de lista, e é por isso um pouco que se justifica a razão de Adalberto Costa Júnior não publicar a contagem paralela que a UNITA fez em 2017. Agora, espero eu que a UNITA esteja mais preparada nesta altura, que paguem os delegados de lista, que todos os outros partidos na oposição, digamos assim, estejam preparados para que assinem as atas e, se houver alguma irregularidade, que se conste essa irregularidade e que recorram dentro dos limites legais. Agora, a habitual análise do Hora 10, edição da manhã, vai ficar por aqui, mas não... Não sem antes darem a nota. Deixarem a nota. Eu reduzo a nota para 6 porque já disse que a UNITA traz uma novidade, que é a lei de base para a juventude, é uma novidade, mas também não diz como é que vai fazer. O MPLA fala um pouco do setor da energia e águas com números que, de facto, são números positivos, mas não diz qual é a meta e o que é que corresponde em termos de percentagem a estes números. Os outros partidos, já disse, a Casa CE vem com a questão do subsídio para as mães solteiras, um pouco também aqui sem explicar como é que vai fazer. Vamos ver se hoje pelo menos vai dar sequência a este pensamento. E os outros partidos, conforme disse, estão muito fraquinhos em termos de ideias, porque não têm uma ideia estruturada e progressiva. Osvaldo Moco, a nota então? Um bom. Em termos de tempo de antena e as campanhas, claro que nunca teremos os partidos políticos no mesmo diapasão. Isso é mais do que ponto assente. Mas temos aqueles partidos políticos que, de facto, têm estado a fazer uma campanha aceitável e com muita qualidade. A UNITA, o MPLA, um pouco a Casa CE também. Há um esforço que é notável ao nível do PRS, da FENALA, e uma desarticulação dos outros partidos políticos. Ok. Vamos agradecer a presença dos nossos dois convidados, Osvaldo Mboco e Carlos Alberto, que habitualmente estão aqui no Hora 10 edição da manhã para analisarem os tempos de antena e também as campanhas eleitorais dos partidos políticos para as eleições do dia 24 de agosto, que se espera uma festa da democracia. Obrigado aos dois e bom final de semana. Igualmente.